Já parou para pensar que provavelmente você nunca viu uma mulher daltônica? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Que cena difícil, hein? Encontrar uma mulher daltônica. Eu particularmente nunca vi, porque é muito difícil acontecer. O daltonismo, ele tem normalmente origem genética e está relacionado a uma recessão do gene presente no cromossomo X. Os homens apresentam o cromossomo do tipo XY e as mulheres do tipo XX. Então, no caso delas, teríamos que ter uma recessão dupla, o que é algo bem mais difícil de acontecer. O nome daltonismo foi dado em homenagem a um grande cientista chamado Dalton, que foi pioneiro no estudo desse distúrbio que ele mesmo era portador. Mas a contribuição de Dalton vai muito além disso. Dalton é considerado o idealizador do primeiro modelo atômico, chamado de modelo atômico de Dalton, apelidado também de modelo das bolas de bilhar. Bolas de bilhar? Que história é essa? Sim, porque segundo Dalton, que criou esse modelo em aproximadamente 1808, os átomos eram esferas, eram bolas. Segundo o conceito de Dalton, o átomo é assim, é uma grande esfera maciça, neutra, indivisível e indestrutível. E mais ainda, durante uma reação química, o que acontece é um rearranjo dos átomos. Dá uma olhada nesse exemplo aí, que foi um verdadeiro marco para a química, para o estudo, o avanço da química. Dá uma olhada na reação. Carbono mais oxigênio, gerando CO2. Segundo o modelo de Dalton, os átomos são esferas. Então vamos imaginar aí, o carbono é uma bolinha, uma esfera. Oxigênio, feito de dois átomos, então duas bolinhas, duas esferas. Para se transformarem em CO2, vai acontecer um rearranjo. Olha o que acontece aí. Carbono vai se juntando com oxigênio e se metendo no meio dele. Teve um rearranjo, teve uma reação química. Mas repara que a quantidade do início é rigorosamente igual à quantidade do final. Esse conceito de Dalton, somado ao conceito de outros cientistas anteriores a ele, foram um verdadeiro marco e um avanço muito grande para um estudo importante lá na frente, de estequiometria. Dá uma olhada num importante cientista chamado Lavoisier, que tem uma lei famosa que é a lei de Lavoisier, chamada também de lei da conservação das massas. Dá uma olhada na tela. Carbono mais O2 dando CO2. Você agora vai trabalhar com massa. Lá na tabela periódica, a massa do carbono vale 12. Vamos sempre trabalhar aqui com massa molar, que é uma massa que permite trabalhar com números em gramas, que são mais fáceis. Então, carbono, 12 gramas. Cada oxigênio da tabela, 16, como são 2, 32 gramas. Soma comigo. 12 mais 32 dá um total de 44. Que é exatamente a massa do produto final, que é o CO2. Essa somatório dos reagentes, dando exatamente o somatório do produto, é uma conservação de massa, é a lei de Lavoisier. Hora de um outro grande cientista, o Proust. Ele tem a lei das proporções constantes, lei das proporções definidas. O que é isso? Dá uma olhada em outra reação. H2 reagindo com oxigênio para formar água. Repara que ao contrário da reação anterior, os coeficientes não são todos com o número 1. Você tem 2 para o hidrogênio, 1 para o oxigênio e 2 para a água. A reação está pronta e balanceada. Testando tua bagagem de Dalton, os átomos são esferas. Solta aí, H2 são 2 bolinhas para cada hidrogênio, dobrados porque são 2. Vai lá no oxigênio, formando um rearranjo e saindo a água. Quantas vezes, hein? 2. Vamos pegar agora o conceito de Lavoisier, sempre pensando em massa molar, para ficar mais fácil aqui. O hidrogênio, cada um na tabela vale 1. Como eu tenho 4, a gente tem 4 gramas. Cada oxigênio, 16, como são 2, 32 gramas. Somando os dois, está batendo 36 gramas, que é a massa equivalente aos 2 de água lá no final. Mais uma vez, lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. Mas olha que interessante nessa reação, hein? Se você perceber, esse 32 comparado com 4 é 8 vezes maior. Então, a massa do oxigênio é 8 vezes maior a massa do hidrogênio nessa reação. Vai lá olhar para a água, hein?
36 gramas. Comparado com os 4 do hidrogênio, representa exatamente um valor de 9 vezes maior. Então agora podemos fazer o seguinte, como se fosse uma receita de bolo em casa. Podemos redimensionar essas quantidades. Temos uma receita de bolo para um certo tamanho. Se vai fazer um bolo com o dobro do tamanho, você dobra os ingredientes e dá certo. Faz a mesma coisa aqui, hein? Pega esse hidrogênio, divide ele por 4. Então, no lugar de 4 gramas, teremos 1 grama. Vai lá no oxigênio, divide ele por 4. No lugar de 32 foi para 8. Vai lá na água, divide por 4. No lugar de 36 fomos para 9. Repara que Lavoisier continua sendo respeitado. Soma dos reagentes 1 mais 8, está batendo 9, que é o produto. E mais ainda, as proporções continuaram bem definidas. O oxigênio continua sendo 8 vezes maior que o hidrogênio e a água continua sendo 9 vezes maior do que o hidrogênio. Fechando a nossa aula de hoje, vale a pena você atentar para 2 fatores muito importantes, hein? Um deles é que o modelo de Dalton foi um modelo muito importante. Ele não era capaz de explicar 3 coisas determinantes na química, hein? Uma delas, a presença dos isótopos, a existência deles. Dalton não explicava. Outro, a eletricidade, o modelo também não era capaz de falar sobre isso. E mais ainda o fenômeno da radioatividade, que só serão explicados mais à frente. Bata no peito e grita assim, eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu!